Você pode achar que não é uma pessoa mal. Você pode achar que você não é um assassino, como muitas pessoas. Você não rouba, você vive a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que só com tua mente, se tu olhar no teu coração, tu já adulterou. E a Bíblia diz que aqueles que adulteram não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que se tu tiver ódio de alguém, é como se você fosse um assassino. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. A justiça de Deus não é como a nossa justiça. O padrão de perfeição de Deus não é como nós. E todos nós falhamos diante de Deus. E todos nós pecamos e erramos diante dele. Seja em pensamento, em palavras, em ações. Todos nós falhamos diante dele. Mas ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade. Se você aceita ele como seu Salvador, ele recebeu a punição dos pecados pelos seus pecados. Mas se você não quiser, você mesmo pagará. Mas a Bíblia diz que ele só aceitou o sacrifício de Jesus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E foi por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a Bíblia diz que os justos terão a vida eterna. E somente Jesus, o justo, é a primícia, demonstrando que aqueles que aceitam a ele, aqueles que se tornarem filhos dele, receberão a vida eterna. É como se você fizesse uma aliança com alguém, que você casa com alguém, mas se você continua infiel, se você continua tratando mal, se você não dá valor à aliança que você fez com aquela pessoa, esse casamento não vai durar para sempre. Esse casamento não vai durar muito tempo. Porque a aliança que você fez, você está quebrando. A aliança que você fez, você está falhando. Você pode fazer uma aliança com Deus, mas se você continuar errando, continuar falhando, não vai durar muito tempo isso. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando o homem se casa com uma mulher, eles se tornam uma só carne. E quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos uma aliança com ele. E nós se tornamos com ele uma só carne. Nós se tornamos com ele um. Então a justiça que era contra nós agora passou a ser a nossa justiça que está em Jesus Cristo. Porque se tornamos juntos com ele quando nós fizemos a aliança. Assim como o homem quando casa com uma mulher se torna uma só carne. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, fizemos a aliança com ele. A Bíblia diz que nós somos noiva dele. Então se tornamos em um só no Espírito. E quando Deus olha para os nossos pecados, ele já não olha mais pela punição do pecado, porque Jesus já levou a punição. E agora basta apenas nós aceitarmos a ele. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Quando você crê em Jesus, a justiça sua não vale nada, mas a justiça de Jesus em você, Deus aceita. Porque o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito, sem pecado, morreu por nós e nos lavou de nossos pecados. Agora, precisamos apenas aceitar a ele, reconhecer que em nós não há poder, não há força, não há sabedoria. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo tem a vida eterna para todos aqueles que querem
E se você quer, você pode confessar Ele como seu Salvador. E o Espírito Santo virá sobre o seu coração. O Espírito do próprio Deus virá sobre a sua vida. Ele sabe da tristeza. Ele sabe das coisas que você passa. Ele sofre com você. Ele intercede por você. Porque é o próprio Espírito de Deus que veio sobre a humanidade. Sobre aqueles que o aceitam como seu Salvador.